tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima. Estamos aqui nessa quarentena para dar continuidade a mais um módulo. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 13, que fala sobre período composto. Essa imagem, como vocês já estão acostumados, estará lá no meu Instagram, assim vocês não se preocupam em prestar atenção na aula e copiar ao mesmo tempo. Então, o que é o período composto? A gente vai relembrar alguns conceitos que vocês já viram, que vocês já sabem. Então, o que é período? Período é toda oração até o ponto. Então, quando você lembrar de período, você vai lembrar da palavra ponto. É ponto final. O que demarca um período é o seu ponto. Então, eu vou lá no período e vejo a oração até o ponto. Então, todo ponto demarca um período. Quando que vocês veem isso? Em um texto. O segundo período, tem lá numa questão. No primeiro período, no terceiro, localize em tal período. Se você não souber identificar o que é período, você vai ficar perdido. Então, vai lembrar que P de período é P de ponto. Então, todo período é até o ponto final. O período, ele pode ser simples ou composto. O período simples é o que vocês viram até agora. Então, todas as análises sintáticas que nós fizemos, todas as atividades que nós fizemos, foram em cima do período simples, que é apenas uma oração. Então, tudo que você analisa em uma oração. O período composto, ele é formado por mais de uma oração. Então, período composto, você tem mais de uma oração. E como eu sei a quantidade de orações? Eu sei a minha quantidade de orações pela minha quantidade de verbos. Então, eu sei que período eu vejo pelo ponto, oração eu vejo pelo verbo. Então, a minha quantidade de orações, ela é a mesma quantidade de verbos. Então, o verbo, ele é extremamente importante para a oração. A oração, ela é formada em volta ao verbo. Então, eu quero saber, se eu tenho uma oração, eu vou ter um verbo. Se eu tenho mais de uma oração, eu tenho mais de um verbo. Assim, 2 orações, 2 verbos. Se eu tenho 3 verbos, 3 orações, 4 verbos, 4 orações. Então, o número de verbos é igual ao número de orações. Uma coisa que você precisa se atentar são com as locuções verbais. Porque locução verbal, você tem 2 verbos com sentido de um. Vou sair, estou andando, estou falando. Você tem 2 verbos com sentido de um. Por exemplo, vou sair. Você tem o vou e o sair. Mas você só tem um sentido. Sendo assim, você só tem uma oração. Por mais que você utilize 2 verbos por conta da locução verbal, você só possui uma oração, ok? Isso já é matéria dada, eu só estou revisando, por isso que estou até mais rápido. Então, a gente tem aqui, os meninos estudaram muito, os meninos estudaram, leram os textos e foram bem na prova. Então, quando a gente olha essa oração, os meninos estudaram muito. O que eu tenho aqui? Eu tenho um período, né? Tem até o ponto, é um período. Tanto que sempre depois do ponto, você vai ver que o próximo período, ele inicia com letra maiúscula. Então, o período é da palavra com letra maiúscula até o ponto final. Então, você tem aqui, os meninos estudaram muito. Tem um período e a gente quer saber por que esse período é simples. Eu já coloquei lá, PS. Porque eu só tenho um verbo, estudaram. Então, eu só tenho aqui um verbo. Neste caso, se eu tenho um verbo, eu tenho período simples. Agora, observem a segunda oração. Eu tenho aqui, os meninos estudaram, leram os textos e foram bem na prova. Então, eu tenho 3 verbos. Estudaram, leram e foram. Neste caso, por eu ter
3 verbos, eu tenho então 3 orações. Então, o número de verbos é igual ao número de orações. Então, aqui, ó, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então, vou botar um aqui para você não achar que é 0. Eu tenho um verbo, uma oração. Aqui, eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Isso daqui vai me dizer o quê? Se eu tenho uma oração, meu período é simples. Se eu tenho 3 orações, meu período é composto. Ok? Lembrando, uma oração, período simples, mais de uma oração, período composto. Isso tudo até agora foi só uma revisão para você ir relembrar a diferença de período simples, período composto, o que é um período e como você sabe quantas orações possuem um período. Esse módulo de vocês, ele vai falar a diferença entre período composto. A gente possui período composto por coordenação e por subordinação. O que é ser coordenado e o que é ser subordinado? Então, todas as vezes que eu tenho período composto, quando eu falo de período composto, eu falo mais de uma oração. Então, eu tenho mais de uma oração se relacionando. E essa relação entre as orações, elas podem ser por coordenação ou por subordinação. Eu vou dar uma palavra-chave para vocês. Todas as vezes que a gente falar de coordenação ou subordinação, você vai lembrar de uma palavra: dependência. Essa palavra é essencial para a gente entender se o período é coordenado ou subordinado. O que é essa dependência? Uma oração depende da outra ou uma oração não depende da outra para ter sentido? Então, vamos recapitular. O período, ele é composto por coordenação e por subordinação. O que é isso? O período é composto porque possui mais de uma oração. Qual a relação entre essas orações? É por coordenação ou por subordinação? E aí, para eu saber disso, eu te dei uma palavra-chave, que é a palavra dependência. O que vocês vão analisar? Se essas palavras, elas dependem uma da outra para a oração ter sentido. Então, quando eu falo de dependência, eu falo do quê? Um exemplo, dependência. Vocês dependem dos pais de vocês. É uma relação de subordinação. Vocês não podem tomar uma atitude sozinhos. Vocês dependem, há uma dependência com o pai de vocês. Por quê? Há uma relação de subordinação aí. Na escola, eu não posso, como professora, tomar uma decisão sozinha em sala de aula. Eu sou subordinada a uma coordenação e a uma direção. Então, perceberam? Eu tenho uma dependência, então há uma subordinação. Quando há coordenação, quando é coordenado, não há uma dependência. Então, se houver dependência, há subordinação. Tá? Estou dando agora uma explicação no âmbito geral aqui. Não é nem no conteúdo ainda. A gente vai para o conteúdo para vocês perceberem que essa relação de dependência mostra sempre um caso de subordinação. O que é a subordinação? Eu dependo de outro, ok? Como você depende dos seus pais para tomarem uma decisão, como eu dependo dos diretores da escola para tomar uma decisão como professora. Então, neste caso, se há dependência, há subordinação. Na coordenação, nós não temos dependência. Agora, o que isso significa dentro do conteúdo? Quando eu tenho um período coordenado, estas orações, elas não dependem uma da outra. O que isso significa? Quando eu tenho um período coordenado, todas as minhas orações de dentro do período são completas.
completas em sentido e completa em função sintática. Então, elas não geram dependência semântica. Quando fala de semântica, você está falando de sentido. Isso é importante você anotar. Isso é importante que você não esqueça que a palavra semântica significa sentido. E elas não são dependentes nem em sentido, nem em função sintática. Quando eu falo de função sintática, eu falo de sujeito, de predicado, falo de complementos nominais, complementos verbais. Isso que é a função sintática. Então, eu quero dizer o quê? Que quando eu tenho período por coordenação, essas orações são completas e uma não depende da outra. Elas podem ser separadas para que você compreenda. Então, aqui, possui todos os termos, sujeito e predicado. Não há dependência, então não há dependência semântica nem sintática. O que é isso? Sentido e função sintática. Então, aqui não há dependência. Por que não há dependência? Se ela possui todos os termos, é óbvio que ela tem todo o sentido completo, ok? E por subordinação? Por subordinação, vai faltar ou sentido ou função sintática, ou os dois ao mesmo tempo. Depois vocês vão ver que há uma escala aí de dependência de sentido. Umas têm uma falta de sentido muito maior e as outras é um acréscimo de sentido, é uma explicação a mais. Mas a ideia da subordinação é que falta sintática ou função, falta sentido ou a função sintática, tá? Então vai faltar só o sentido ou função sintática e sentido ao mesmo tempo. Então, coordenação, eu possuo todos os termos e não há dependência. Subordinação, eu tenho aqui uma oração que não é completa ou em sentido ou em função sintática ou os dois ao mesmo tempo. Eu vou possuir uma oração principal. Olha o nome, oração principal. Se é oração principal, é porque ela tem o quê? A ideia principal. E eu vou ter uma oração subordinada principal. É o exemplo que eu dei lá no início de vocês, com os pais. Vocês são a oração subordinada e os pais a oração principal. Então, aqui eu tenho, na oração subordinada, eu tenho uma oração principal, que é a que rege a ideia toda, e vou ter uma subordinada, que vai completar o que falta na minha principal. Então, a subordinada completa o que falta na principal. A subordinada, ela falta alguma coisa, tem alguma coisa ali, porque ela está completando a oração principal. Então, coordenação, sentido completo, não há dependência, e subordinação, há dependência entre as orações. Que dependência é essa? Semântica ou sintática, tá? Então, não há dependência e há dependência. Então, período composto, ele é formado por coordenação ou subordinação. O que é isso? A relação de dependência entre as orações naquele período. Então, como uma oração se relaciona com a outra? Depende da outra para ter sentido ou não depende da outra para ter sentido? Vamos ver aqui. Essa primeira oração que a gente já analisou como período composto. Quando eu tenho aqui, os meninos estudaram, leram os textos e foram bem na prova. Quando eu olho essa oração e eu separo aqui cada uma delas, eu posso ver que elas possuem sentido sozinha. Professora, nas outras orações não tem sujeito. Olha só, não tem sujeito porque o sujeito está muito próximo e você sabe que por coesão ficaria errado a gente repetir. Os meninos estudaram, os meninos leram texto, os meninos foram bem na prova, mas elas possuem sujeito. Só que esse sujeito está na oração anterior, ok? Nós sabemos quem é esse sujeito. Então, eu tenho aqui, os meninos estudaram. Eu tenho uma oração de sentido completo. Eu não preciso de nada para completar o sentido. Se eu falo, os meninos leram o texto,
Os meninos leram o texto também tem sentido completo. E os meninos foram bem na prova também possui sentido completo. Sendo assim, essas orações possuem uma relação de coordenação. Porque uma oração não depende da outra para ter sentido. Elas sobrevivem sozinhas. Se eu separar as orações, elas têm sentido sozinhas. Por quê? Elas têm todos os termos, ok? Sujeito e predicado. Professora, pode ter em um período oração com relação de coordenação e subordinação? Sim, nós chamamos de período misto e você vai ver isso mais à frente, ok? Agora a gente está vendo essa diferença de coordenação e subordinação somente. Mais à frente você vai ver que dentro de um período ele pode ser misturado. Você pode ter orações coordenadas e subordinadas. Por que isso acontece? Porque normalmente há períodos longos, né? Você vai escrevendo, e aí o período se torna longo. Isso é até importante frisar que evitem fazer períodos longos no texto de vocês, na redação, porque isso leva ao erro. Você separa o sujeito do predicado, aí eles não estão próximos, você acaba não fazendo a concordância adequada, você acaba se confundindo os termos que se relacionam, e isso é muito mais fácil de te levar ao erro. Então, cuidado, prestem atenção em relação a isso. Você precisa aí fazer períodos simples, período pode ser composto, mas períodos curtos. Por quê? Porque isso daí é mais fácil que você não erre a sua questão. Você não erre lá a sua concordância na interpretação, ok? Só um parênteses, porque é um conceito importante de se falar. Então aqui, vamos ver agora os outros exemplos. João leu e respondeu o texto. Eu tenho aqui, João leu e respondeu o texto. Eu tenho João leu, tem sentido completo. E tenho João respondeu o texto, também tem sentido completo. Então, neste caso, há uma relação aqui de coordenação. Por quê? Quando eu falo João leu, eu não dependo da outra oração para que eu possa entender o sentido. Eu tenho aqui, João respondeu o texto, eu não dependo de outra oração para ter sentido. Então, essas orações, elas possuem sentido sozinhas. Então, eu tenho uma relação de coordenação. Olhem aqui esse exemplo, depois eu volto para cá, tá? Preciso de que você volte. Eu separo aqui minha oração, lembrando, ó, que a oração ela é demarcada pelo verbo, é isso que me faz separar. Então, preciso, eu tenho o verbo, de que você volte, eu tenho a minha segunda oração. Percebam que preciso, eu tenho aqui uma oração, um verbo. Só que essa oração, ela não tem sentido completo. Quando eu falo essa oração, eu preciso, né? A gente tem um sujeito desinencial aqui. Eu preciso. Qual a pergunta que você vai me fazer? Precisa de quê? Porque essa minha oração, ela não tem sentido completo. Então, essa é a minha oração principal, eu preciso. Só que o que eu tenho aqui? Eu dependo de outra oração para completar o sentido dessa minha primeira. Então, aqui, de que você volte, é a minha oração subordinada, porque ela está completando o sentido da minha primeira. E aqui, ó, ela é a oração porque tem um verbo. Então, eu tenho uma oração que completa o sentido da outra. Perceberam a diferença da oração coordenada para a oração subordinada? Aqui está faltando algo. Aqui falta sentido e falta função sintática. Aqui falta saber do que preciso e falta o objeto indireto dessa oração, que vai estar onde? Que vai estar na minha oração subordinada. Então, aqui não possui todos os termos, porque falta o objeto indireto e
falta sentido. Então, a dependência aqui é sintática e semântica. Há uma relação de dependência aqui nessa oração. Por quê? Porque falta o objeto e, consequentemente, falta o sentido dessa oração, ok? Vamos voltar aqui para a coordenação. Vimos a diferença da coordenação para a subordinação. A coordenação, ela se divide em assindética e sindética. A sindética, esse A aqui, ele é um prefixo de negação. E síndeto significa conjunção, conectivo. Estão lembrados das conjunções? A gente vai estudar bastante conjunção agora, isso é importante. Vocês estudaram já as conjunções. E aí, agora a gente vai ver que a oração assindética, a oração coordenada assindética, é a oração que não possui conectivo, que não possui conjunção. Então, meu período, quando ele é por coordenação, eu posso ter uma oração coordenada, assindética ou sindética. E aí, essa assindética é quando essas orações elas são ligadas por vírgula ou sem nada, eu não tenho nenhum conectivo, eu não tenho nenhuma conjunção, e ela é sindética quando eu utilizo algum conectivo, alguma conjunção. Vamos recapitular? Período composto por coordenação é o período que não há dependência entre as orações. Eu possuo mais de uma oração porque o meu período é composto. Sendo assim, a relação entre essas orações, elas não são dependentes, porque eu tenho todos os termos dentro delas, mas a ligação entre elas podem ser assindéticas ou sindéticas. Assindéticas é sem conjunção e sindética com conjunção, ok? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho, os meninos estudaram, leram os textos. Observem que aqui eu tenho uma vírgula separando. Eu não tenho conectivo. Essa minha primeira oração, ela também é introduzida sem nenhum conectivo. Então, neste caso, eu tenho uma oração coordenada assindética. Eu tenho uma oração coordenada assindética, por quê? Eu tenho uma oração porque eu tenho um verbo, ela é coordenada porque não gera relação de dependência entre as orações, e ela é assindética porque ela não possui conectivo, ela não possui conjunção. Então, aqui eu tenho, leram os textos, é a minha segunda oração. Também não possui conectivo, não possui conjunção entre elas. Eu tenho aqui a vírgula que está separando. Então, eu também tenho uma oração coordenada assindética, porque ela não possui conectivo. Agora, olhem a terceira oração. Ela está ligada com o conectivo E, que dá sentido de adição, de soma. E aqui, se eu tenho uma oração coordenada ligada a outra oração com um conectivo, ela é uma oração coordenada sindética. Então, oração coordenada sindética, porque ela possui um conectivo. Olhem aqui esse exemplo. João leu, não tem nenhum conectivo. Então, oração coordenada assindética. Agora, a segunda, ela também possui o conectivo E, a conjunção aditiva E. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética. Se você está falando de um período composto, você tem mais de uma oração. Então, você precisa analisar todas as orações. Não basta só olhar o conectivo, que muitas vezes é o que acontece, e marcar como sindética. Você tem que marcar as orações, afinal o período é composto, possui mais de uma oração, ok? Olhem aqui, os alunos fizeram o teste, mas não entregaram. Então, olha só,
Os alunos fizeram um teste, tem uma oração, fizeram, mas não entregaram. Segunda oração, entregaram. Acabei rabiscando por cima, né? Não era a intenção. E essa segunda oração, ela está ligada com o conectivo mais, com a conjunção de ideia de oposição, ideia contrária. Ora, os alunos fizeram o teste, qual seria o óbvio? Entregar. Mas aqui eu tenho uma ideia oposta. Então, essa minha primeira oração, eu tenho uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque eu não tenho nenhum conectivo, eu não tenho nenhuma conjunção. Na minha segunda oração, eu tenho aqui um conectivo, que é a conjunção mais. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética, ok? Na próxima aula, nós vamos ver que há uma divisão aqui nas orações coordenadas sindéticas. E aí a gente vai ter mais classificações. A nomenclatura de assindética e sindética, ela só é para períodos coordenados, ok? Então a gente só diz que a oração é assindética ou sindética em períodos coordenados. O que marca isso? O conectivo. Então, período composto é porque tem mais de uma oração. Ele é coordenado porque não há relação de dependência entre as orações do período. E ele é assindético quando não possui conectivo, isso é, conjunção. E ele é sindético se possui um conectivo. Ok? Vimos essa parte? E aqui a oração subordinada. A oração subordinada também possui outras divisões, mas agora vocês não verão essa divisão, só mais à frente. Agora a ideia desse período é essa relação de sentido, o que é período coordenado e o que é período subordinado, ok? Então aqui eu quero que você chegue cedo. Quando eu olho essa minha primeira oração, que é a minha oração principal, eu tenho aqui, quero, falta sentido, eu dependo de algo para completar esse sentido. Então, esse quero aqui, ele precisa de uma outra oração, que é o que você chegue logo. Para completar o sentido é a função sintática. Assim, então, eu tenho uma oração subordinada. Para ter bons resultados, é preciso estudar. Observem aqui essa oração. A relação aqui de dependência, ela não é tão forte quanto essa primeira e a segunda. Mas há uma dependência, que é o quê? Uma finalidade. E a outra observação aqui é que a oração subordinada, ela iniciou. Então, o que eu quero mostrar a vocês? Que nem sempre a oração principal, ela vem primeiro, ok? A oração principal, ela pode vir depois da subordinada, como é este caso aqui. Para ter bons resultados, é preciso estudar sempre. É preciso estudar sempre, eu tenho a minha ideia principal. Para que finalidade? A minha finalidade aqui é a minha oração subordinada, para ter bons resultados. E aí, você observou que a relação de oração principal e subordinação não precisa estar em ordem. Eu posso ter a principal na frente, a subordinada depois, como eu posso ter a subordinada na frente e a principal depois, ok? Peguem a apostila de vocês na página 429 para a gente olhar aí os exemplos que a gente leu. Eu vou pegar alguns exemplos com vocês, ok? Na página 429,